Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Pastor Alain Mendonça aqui, da Igreja Congregacional em Manilha. Estamos aqui para a nossa terceira parte da nossa mesa semanal, nossa mesa de reflexão, nossa mesa, onde a gente tem pensado um pouco a respeito de alguns temas. E essa semana nós estamos debruçados sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 7 ao 9. Primeira parte do nosso vídeo nós falamos sobre o verso 7, que o Paulo diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Na segunda parte nós falamos sobre em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E agora na terceira parte nós continuaremos o verso 8, só que falando a parte B, que diz perplexo, mas não desanimados. Interessante, irmãos, que olhar para essa palavra perplexo e desanimado, elas são palavras que no nosso uso comum parecem ser palavras de alguma forma até correlatas. Pessoas podem utilizar essas palavras de forma muito parecida. Só que quando nós olhamos para o texto grego, a gente percebe por que Paulo usa essas duas palavras no grego, para dizer uma após outra. Ele diz que a gente pode estar perplexo, porém não desanimado. Então, Paulo usa essa expressão e a palavra perplexo significa estar sem recurso, estar em dificuldade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar, não saber o que decidir. Ou seja, essa é a palavra que Paulo usa no grego, esse é o sentido da palavra, ou seja, nós podemos nos encontrar em um momento que a gente está sem recurso, estamos em dificuldades, embaraçados, estar em dúvida e não saber que caminho tomar, não saber o que decidir. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Então, mesmo estando assim, mesmo nos sentindo assim, porém, nós, o Paulo vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, ou seja, nós não estamos desanimados. Mas como assim eu estou perplexo? Sim, porque a palavra desanimado aqui no grego tem um sentido muito interessante e é muito mais profundo do que a palavra que a gente usa para desânimo hoje, o que essa palavra significa. Por exemplo, eu acordo um pouco cansado, eu posso facilmente usar a palavra, estou desanimado. Mas não, a palavra que o Paulo usa aqui é o seguinte, estar totalmente perplexo. Ou seja, eu posso estar sem recurso, mas eu não estou totalmente sem recurso. Eu posso estar em dificuldade, mas eu não estou totalmente em dificuldade. Ou seja, a palavra que o Paulo usa, que é traduzida para nós como desanimado, a palavra significa estar totalmente perplexo. Então, ainda que estejamos sem recurso, nós não estamos totalmente sem recurso. Tem um outro sentido interessante que é estar completamente destituído de medidas e recursos, ou seja, tem o mesmo sentido. É aquele finish it, acabou tudo. Então não é isso, tá? Você pode estar perplexo, mas não desanimado. Você pode estar sem recurso, mas você não está totalmente sem recurso. Existe algo em Deus ainda que pode fazer com que tudo isso seja mudado. E um outro sentido que ele usa é renunciar a toda esperança. Aliás, um sentido que essa palavra significa. Ou seja, se a esperança é a última que morre, a pessoa, a palavra que o Paulo usa aqui, ela está dizendo o seguinte, é como se você abrisse mão de tudo. Então ele está dizendo o seguinte, você pode se sentir em dúvida, você pode estar sem saber o que decidir, mas você não está totalmente acabado, totalmente sem recurso, totalmente em dificuldade, ou seja, tem um pouco aí, eu tenho sempre falado isso no final dos vídeos, parece que acabou, não, mas tem um pouquinho ainda, dá para espremer um pouco mais, dá para tirar um pouco mais de recurso aí, tá bom, querido? E eu falo isso com muito temor, porque eu sei que tem pessoas que estão passando por um momento muito difícil, estão em perplexidade, estão em momento de total perplexidade. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Paulo está dizendo para os seus leitores de Corinto, vocês podem estar sem recurso, mas vocês não estão totalmente.
Vocês podem estar em dificuldade, mas vocês não estão totalmente. Vocês podem estar embaraçados, mas vocês não estão totalmente. Vocês podem estar em dúvida, sem saber qual caminho tomar, mas vocês não estão totalmente. Ou seja, ainda tem algo aí, ainda tem um pouco, né? Ainda tem alguma coisa que pode fazer com que tudo mude. Então, Deus abençoe essa palavra. Se ela faz sentido para você, compartilha com alguém. Comente aí embaixo, né, se você de repente está passando por um momento de perplexidade. E compartilhe com seus amigos. Faça com que esse vídeo chegue de repente a alguém que está precisando ouvir essa palavra. Tá bom, querido? Deus abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.